Lá no Festival da Cervejaria, a gente se encontrou com o Jaime Bittencourt, nosso companheiro do Rotary Clube de Timbó, e outro dia eles tiveram lá uma apresentação da Sara, a Sara Lenger, que é de Liechtenstein, está aqui no Brasil e vai contar um pouco, né? Vai falar conosco aqui e contar um pouco de como é que são as coisas lá no pequeno país, né? Pequeno em termos de território, mas grande em outras questões. Mas vamos conhecer então um pouco dessa história. Eu quero primeiramente agradecer aí a presença também do Jaime. Jaime, bom dia. Bom dia, companheiro Dair, Roger, aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui, compartilhar essa experiência que eu tenho com essa família que chegou da Suíça, né? Obrigado por ter aceitado o convite, Sara. Estamos aí, quero compartilhar umas informações assim bem interessantes aí. Muito bem, Jaime, essa família que veio da Suíça, os pais da Sara vieram da Suíça e vieram para morar aqui no Sim, eu conheci eles através da imobiliária no ano passado, onde o pai dela, que é o Donat, ele gosta de voar de parapente, conhece todos os picos do Brasil e ele escolheu, ele, a Ligiane, a esposa, escolheram ficar em Timbó, por estar aqui nessa região, no Vale do Itajaí, perto do litoral, perto das montanhas, e pela colonização também de origem alemã, também eles têm uma facilidade na língua, que gostaram mais de estar aqui. A mãe dela é brasileira, ela é de São Paulo, foi morar na Suíça fazem 30 anos, mais de 30 anos. Aí lá constituíram família, e aí a família agora está visitando a gente aqui. E no retorno, eles tinham combinado comigo que iam voltar daqui um ano, isso aconteceu realmente em abril, e a gente está fazendo a parte da questão de assessoria no ramo imobiliário e dá todo o suporte na cidade, a gente conhece tudo, o comércio, como é que pode auxiliar em tudo que for necessário. Não é só uma questão com eles, quando veio qualquer profissional na cidade, ou médico, ou a exemplo do delegado novo, ou todo mundo que chega na cidade, ou ele entra pelo um hotel, né? Ou por uma imobiliária buscando uma casa para alugar ou comprar. E aí uma nossa função, além de dar essa assessoria imobiliária, é atender também em todos os suportes aí possíveis, né? Até incluindo apresentar as rádios, né? Pois é. E aí acabou criando-se até um vínculo de amizade aí com a família. Muito bem. E agora vamos falar então com a nossa entrevistada também, a Sara. Muito bom dia, Sara. Bom dia. Muito bem, Sara, nós queremos conhecê-la, já que você vem da Suíça, e fala aí o teu nome, a tua formação e o que você já estudou, quais foram os cursos técnicos que você já estudou. Então, meu nome é Sara Lenger, eu tenho 23 anos. Eu nasci na Suíça, cresci lá e moro agora em Liechtenstein, mas eu fiz todo o meu estudo na Suíça, que eu cresci e nasci lá, né? Então, eu fui na escola obrigatória e fiz um curso técnico de administração de empresa e também fiz profissionalizantes na área social e na área da prefeitura. E agora, então, eu trabalho na prefeitura na área social. Muito bem, você trabalha na prefeitura de Liechtenstein? Não. Eu moro em Liechtenstein, mas eu trabalho na Suíça, na prefeitura de Schübelbach, é perto de Zurique. Ah, muito bem, mas você mora em Liechtenstein. É perto onde você mora e onde você trabalha? Para os suíços não é perto, é 1 hora de ida e 1 hora de volta, mas eu me já acostumei. Muito bem. E então você já passou ali a prefeitura, só repete qual é o nome da prefeitura da cidade lá que você trabalha, qual é a cidade mesmo? A cidade se chama Schübelbach. Muito bem. E quantos habitantes tem a cidade aí onde você trabalha? A cidade tem 10 mil habitantes. Eu acho que isso é grande, mesmo sabendo que Timbó é maior ainda. Mas para vocês lá, 10 mil habitantes é considerado uma cidade grande ali para essa região da Suíça, então. Sim. Muito bem. E quantas pessoas trabalham na prefeitura? Tem 10 mil habitantes a cidade, quantas pessoas trabalham na prefeitura? No prédio da prefeitura trabalham 60 pessoas, mas isso não inclui os professores, o pessoal do hospital, da saúde, jardineiro, mas lá
prefeitura, como eu trabalho, tem 60 pessoas. 60 pessoas por lá. E a prefeitura, ela oferece algum serviço de saúde para os moradores? Conta pra gente como é que funciona a questão da saúde lá na sua cidade. A prefeitura mesmo não dá nada pela saúde, só eles pagam o seguro de saúde para as pessoas que não podem pagar pela sua conta. Mas a prefeitura faz muito na área de cultura e esporte. Por exemplo, eles dão apoio financeiro para clube de esporte, clube de futebol, ginástica, para que os moradores possam participar gratuito. Então, assim, eles ajudam as pessoas a se manter com uma saúde boa. Pois é, antes da gente falar sobre o teu trabalho, né, até vou fugir um pouco aqui, né, porque são 10 mil habitantes lá, mas como é que as pessoas trabalham no quê, na sua maioria lá? Você trabalha na prefeitura, por exemplo, mas os habitantes da tua cidade, qual é a principal atividade econômica lá? Indústria, agricultura, serviço, turismo, como é que é a principal atividade econômica lá? Tem vários tipos. Tem agricultura, mas eu acho lá na cidade onde eu moro menos, porque é perto de Zurich e assim as cidades grandes. Então tem mais pessoas que trabalham em empresas, ou também na saúde, nas escolas. Nós temos muitas escolas e universidade. Então tem vários trabalhos lá, mas também, né, como construção e tudo isso, nós também temos. É bem variado, então tem muitas atividades. Sim. E muitas empresas, muitos tipos, e com certeza, e é uma cidade que tem muito turismo lá também, ou não? Não. Lá onde eu moro, onde eu trabalho, é uma cidade grande, né, mas não é conhecida. Eu nunca escutei dessa cidade antes de trabalhar lá, então turismo não tem lá muito. Muito bem. E agora, continuando aqui, né, sobre o seu trabalho na assistência social. Vamos lá. Quem chega à sua cidade, o que acontece com essas pessoas com relação à escola, comida, dinheiro? Então, eu cuido dos refugiados e das pessoas que pedem asilo, e eles vêm de todos os países que têm guerra. Nós temos muitas pessoas de Afeganistão e Síria, e atualmente muitas pessoas da Ucrânia, mas também temos pessoas que vêm da África, de Somália ou Eritreia até a Suíça, porque não dá para ficar no país que eles estão. E quando eles chegam, primeiro eles não vão direto para a cidade, mas quando eles vêm para a cidade, nós cuidamos deles. Eles ganham moradia, um pouco de dinheiro para comida e para roupa, e nós pagamos para eles o seguro de saúde, mas também eles ganham tudo isso, mas eles têm que ir fazer um curso de alemão, têm que fazer tudo para conseguir ser parte da cidade. No fim, eles têm que trabalhar também, depois quando eles conseguem falar melhor o alemão. Muito bem. E isso normalmente leva quanto tempo entre a chegada e até que a pessoa consiga trabalhar, por exemplo, e estudar o alemão? Isso é coisa de quanto? 1 ano, 2 anos? Depende quando eles vêm para a cidade. Se eles ficam muito tempo lá no centro de asilo da Suíça, aí dura mais tempo, porque lá não dá para aprender muito alemão, mas eu acho do momento que eles chegam para a cidade até trabalhar, talvez são os 2 anos, porque eles têm que saber bom o alemão para entender tudo. Então, depois de 2 anos, talvez eles vão direto trabalhar, ou eles até fazem cursos técnicos, porque os jovens que vêm, que também têm, é importante que eles possam fazer um estudo para depois também ter melhores possibilidades na vida. Muito bem. E essas pessoas, daí nesses 2 anos, a sua cidade paga para eles ficarem lá, tudo isso que você falou ali. Mas e isso tem um limite? Quantas pessoas a cidade consegue abrigar, ou ela não consegue fazer essa limitação?
Então, lá na Suíça funciona assim, que toda cidade tem que pegar proporcional. Se tem 10 mil habitantes, tem que pegar de 10 mil, 1%, e esse número de pessoas eles têm que cuidar. Mas, por exemplo, na cidade que eu estou, atualmente nós temos menos, porque temos pouco apartamento, e tem outras cidades que têm até quase 2% da população da cidade lá que eles cuidam. Então, sempre devia ser 1%, mas nem toda cidade consegue no momento, porque também, às vezes, a situação é difícil, né, para achar os apartamentos, os cursos certos, que quando eles vêm, nós queremos fazer tudo certo. Pois é, e agora uma curiosidade, você fala o português bem, né? Você entende bem e fala o português bem. Desde quando você estuda o português para estar falando assim já? Eu não fui na escola para estudar, mas a minha mãe me ensinou tudo, então tenho que agradecer ela, né? Que ela, que é brasileira, sempre falou português com nós, e até alguns anos atrás eu vim 3 meses para o Brasil para melhorar meu português, mas porque tinha Covid eu tinha que voltar, e agora isso é a minha... por isso eu falo menos o português. Vamos falar, o Covid é culpado, tá? O Covid é culpado. Muito bem. E quais, além do português, você fala o alemão também, então? Na Suíça é o alemão ou tem um idioma específico lá da Suíça? Lá onde eu moro, nós falamos o alemão suíço, que é um dialeto, e na escola nós falamos o alemão da Alemanha. Porque o dialeto assim tem menos regras, aí não dá para aprender na escola. Mas na Suíça também tem outras línguas, fala francês, italiano e romanche, mas isso só fala talvez 30 mil pessoas, é uma língua que não tem muitas pessoas que falam. E eu então aprendi na escola a falar francês e inglês. Mas o meu francês está terrível, tá? Não vamos falar em francês. Até porque se o teu é terrível, o meu... Ela está com 4 idiomas, né? Pois é. Tem a participação de um amigo meu aqui, que é o Nilson, lá da Papelão. Ele disse aqui, bom dia, Odair. Liechtenstein é o único país que eu não tenho, ele é colecionador, né? Coleciona moedas e outros tipos, principalmente moedas. Ele disse, Liechtenstein é o único país que eu não tenho uma moeda, o dinheiro de lá. Eles pedem para assar, pedem para assar uma moeda de lá. Tá bom, Nilson, já vou conversar com ela aqui se ela consegue uma moeda lá de Liechtenstein. Olha, Sara, assim, o que você considera mais importante lá na sua cidade, no seu país? É muito importante a nossa economia. Nós trabalhamos muito, isso é importante. E também a segurança, né? E eu acho também a nossa moeda é muito forte, mesmo para falar que Liechtenstein não tem uma moeda, é a moeda da Suíça que nós usamos, e nós temos bem pouco inflação. Isso é importante. A Liechtenstein não tem uma moeda própria, então? Não, nós temos em Liechtenstein os francos suíços. Não temos euro, né? Certo. Mas os francos suíços. Então tá, usa o franco suíço lá em Liechtenstein. Sim. E você, claro, você está inserida lá nesse contexto. Na sua visão, o que está acontecendo na Europa e com os países vizinhos? Eu tenho, assim, poucas informações pelos países vizinhos, posso mais falar pela Suíça, mas também um pouco pela Europa. Então eu acho que atualmente a política está se mudando muito para a direita. E eu acho um grande problema é que muitas vezes a política e também a mídia fazem decisão não baseado em fatos, mas são influenciados pela lobbies. Então eu acho que agora mesmo é muito importante de manter assim uma política no meio, e que nós tomamos as decisões pensando em longo termo, né? Isso é muito importante. Longo prazo, né? Sim, longo prazo. Tem lá também, parece o extremismo, né? Sim. Ela quer uma política
mais centralizada, né? Mais o centro, né? Centro. Para cuidar de os todo extremos, mundo. Os extremos sempre são ruins, né? Sim. Para cuidar de todos. Sim, isso mesmo. E qual é, Sara? Afinal, né? Estás lá, os pais vão ficar aqui, você volta lá para a Suíça, trabalhando em Liechtenstein. E qual é o teu projeto de vida, do seu namorado? Porque já soube que você tem namorado lá também. Então, qual é o projeto de vida de vocês por lá? Para o momento, o nosso projeto de vida é viver uma vida boa. Poder trabalhar, ganhar bem, viajar, visitar os meus pais aqui nessa cidade linda. E talvez um dia, né, ter filhos. Mas para falar sobre isso, eu sou ainda muito jovem. Pois é, qual é a sua idade, Sara? 23 anos. 23 anos, muito bem. E falando em namorado, parece que o teu sogro é músico. Sim, o meu sogro é músico e bem conhecido na Suíça. Bem conhecido lá na Suíça. Sim. Inclusive tem músicas gravadas. Tem música gravada e semana passada eles botaram uma nova música no YouTube e no Spotify, em todas essas redes e nós temos muito orgulho deles. Pois é, então até, Roger, nós vamos... Vou perguntar uma coisa sobre comprar um apartamento lá na tua, como é que é para os jovens lá, ela me contou também que é uma... Certo, nós vamos ouvir depois isso então, já, para a gente finalizar daí, mas antes vamos ouvir aqui, já que estamos falando do sogro da Sara, de que ele é músico por lá, tá lançando música no YouTube. E tá nos ouvindo, hein? Tá ouvindo a gente? Tá ouvindo, sim. Então vamos ouvir um trecho da música aí do sogro da Sara. Toca aí, Roger. Lieber wär ich im Leben alleine, als sie ohne dich. Ich mag's nimmer verstecken, mich selber versiegeln. Ich sag es dir lieber, wie es ist. Was ich für dich spüre und alles, was du für mich bist. Ich bin kein Dichter, erfinde keine Geschichten. Ich will nur, dass du mich verstehst. Ich will dich nur lieben und dass du mich nie mehr verlässt. Drum brich mir mein Herz, brich mir's mit drin ab. Muito bem, olha só que bacana, hein? Musicão aí, o Thomas tá ouvindo a gente, que é o sogro da Sara, então, número 1 lá na Suíça, 3 álbuns já lançados, que maravilha, hein? Parabéns aí para o Thomas, que está acompanhando a gente diretamente lá da Suíça. Então. Muito bem. Então, ouvintes internacionais, hein? Pois é, estamos chegando longe aí. Sara, para a gente finalizando a nossa conversa por aqui, respondendo a pergunta do Jaime, então, com relação ao apartamento, né? Como é que funciona? Comprar um imóvel lá, como é que é para vocês jovens, como é que tá? Comprar um imóvel é fácil, é difícil, é muito caro? Nós também queremos comprar um lá, né? Eu também quero, mas é bem difícil. As imobiliárias são muito caras no momento. Então, se eu poderia mudar uma coisa para poder comprar um apartamento na Suíça, iria ser nascer 30 anos atrás e comprar em 2008. Mas, então, para agora não dá para fazer isso. Se quer comprar imóveis, tem que trabalhar muito, muito, muito e economizar para poder comprar ou talvez herdar. Talvez herdar. Como é que tem um empresário que mora lá, que é rico e quanto custa? Tem um brasileiro que ela sabe que tem uma empresa e mora lá, só que custa uma fortuna morar. Como é que funcionam os impostos lá da... Suíços e europeus podem morar na Suíça, né, e trabalhar lá e pagar imposto de renda, são mais ou menos 10%. Mas se um estrangeiro, então, por exemplo, Brasil ou África, lá do continente de América, quer ir para a Suíça, tem que pagar imposto, uma soma, não é pela renda, e tem que pagar 500.000 francos suíços por ano por pessoa. Nossa,
Muito, muito dinheiro. muito Lá se foi o nosso salário. Pensa. Como é que é? Lá se foi a ideia, né? As ideias saem voando. Vamos visitar a Sara que vai ser só uma visita já tá bom, já tá de bom tamanho. Mas tem empresários que ela conhece do Brasil que moram lá. Mas por outro lado, certamente é um país em que te oferece o retorno por aquilo que paga, né? Você tem saúde, você tem boas estradas, tem música boa. Música boa. Olha o sogro aí, hein? Chocolate? Bom chocolate. Tem educação, pelo que eu vi ali, numa cidade de 10 mil habitantes, tem muita escola, universidade, enfim, né? Tem um retorno, não é como a gente hoje, infelizmente, tem aqui no nosso país, que a gente paga bastante também e ainda não tem o retorno adequado. Mas, Sara, quero agradecer a tua participação aqui na nossa programação da Rádio Cultura de Timbó. É um prazer tê-la recebida aqui. Você volta para a Suíça quando? Segunda. Já volto. Segunda-feira já está embarcando para a Suíça. Então, mais 4 meses ela vai voltar já. Já volta. Então, vai ficar 120 dias na Suíça e volta novamente. Então tá bom. Seja sempre muito bem-vinda por aqui no nosso país, né? E obrigado pela sua participação aqui. Sucesso para você, para o seu namorado, para o seu sogro, né? Que já tem sucesso por lá. Um abraço, tá bom? Obrigado.